E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de estrutura atômica. Nós já falamos dos modelos atômicos, né? Já falei do modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, modelo de Bohr. Falei do modelo quântico, que é o modelo da nuvem eletrônica, só que em outras aulas, né? Não nessa sequência dessas aulas aqui, mas já falamos desse modelo também. Estamos falando explicando, né, a estrutura atômica. Esse será a quinta parte do conteúdo de estrutura atômica, tá? Então, quem não assistiu os vídeos de estrutura atômica, parte 1, 2, 3 e 4, tem que assistir, senão não tem como entender esse conteúdo aqui não, viu, moçada? Lá na parte 4, eu expliquei, né, a distribuição eletrônica de átomos neutros através do diagrama de Linus Pauling, né, que utiliza aquelas setas passando pelos níveis e subníveis. E agora eu vou explicar como que se faz a distribuição eletrônica de íons, de cátions e ânions. Por que você tem que saber fazer a distribuição eletrônica? Porque toda a tabela periódica e toda a teoria de ligação química que você ainda vai estudar, elas são baseadas no entendimento da distribuição eletrônica. Foram teorias criadas a partir da distribuição eletrônica. Então você tem que entender como que os elétrons estão dispostos lá nos níveis e subníveis através do diagrama de Linus Pauling. Então agora nós vamos ver dos íons, né? Deixa eu colocar no slide aqui. Tudo isso aqui então já foi falado, ó. Vendo? Falta pouquinho, nós já estamos aqui, ó, no antepenúltimo. Vou pôr por partes aqui. Então, distribuição eletrônica em subníveis. Quando fala em subníveis, é utilizando o diagrama de Linus Pauling, que é aquele diagrama das setas lá. Quem não sabe do que eu estou falando, volta aí nos vídeos anteriores para entender isso. De íons, né? Tanto cátions quanto ânions. Vamos relembrar que os cátions são aquelas espécies químicas em que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Para fazer a distribuição eletrônica, primeiro você vai distribuir os elétrons do átomo neutro. O que é o átomo neutro? É aquele em que o número de prótons é igual ao de elétrons. E em seguida você retira os elétrons da última camada. Essa última camada, pessoal, é a chamada camada de valência. Então, a última camada de um átomo que contém elétrons, ela tem um nome, e o nome dela é camada de valência. Então, quando você ouve o termo elétrons de valência, são os elétrons que estão lá nessa última camada, tá? É claro que nós temos exemplos aqui, ó. Faça a distribuição eletrônica dos cátions Ca, 2 mais, eu posso tanto escrever 2 mais ou mais 2, eu sei que isso aqui é um cátion pelo maisinho aqui, tá? Sempre essa carga vai ser representada do lado direito do símbolo, né? No canto superior. Então, cálcio, número atômico 20, quer dizer que quando ele está neutro, ele tem 20 prótons e 20 elétrons, só que aqui ele é um cátion, né? Do ferro mais 2 também, número atômico 26, e do ferro mais 3. Como aqui e aqui é ferro, o número atômico de ambos, né, é 26. Então vamos fazer o primeiro exemplo. Aqui eu já poderia ter colocado um pouquinho mais adiantado, pronto, né? Mas como é uma aula que não é ao vivo, né, é melhor fazer o passo a passo aqui para ver se o entendimento fica melhor. Então, o primeiro que nós vamos fazer é o do cálcio, que tem número atômico 20 e a carga dele é mais 2. Tá vendo que agora eu coloquei o mais aqui do lado esquerdo? Tanto faz, tá? Esse cálcio aqui, ó, ele tem exatamente 18 elétrons. Porque essa carga mais 2 aqui indica que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Se ele tem 20 prótons, então ele tem 18 elétrons. Eu vou subtrair, né? Vamos escrever o diagrama. Lembra que o diagrama ele começa pelo um S, depois 2S, 2P. Sempre eu vou colocar ó, número debaixo de número e letra debaixo de letra. Para quê? Para ele ficar alinhado e na hora que eu for encaixar as setas, elas encaixarem perfeitamente. Então, 3P, o 3 vai até o D, né? 3D, o 4 vai até o F. Então, 4P, 4D, 4F. 5S é igual, o 5 é igual ao quarto, então vai até o F, né? Perceba aí que eu estou pondo letra debaixo de letra e número debaixo de número. Com o tempo, você não vai precisar fazer o diagrama inteiro, tá? Porque isso aqui, você decora essa ordem
Então, só de bater o olho no diagrama, você já sabe onde vai terminar, que é o que interessa para nós, né? Vou mudar aqui para outra cor. Então, agora vamos colocar as 8 setas em diagonal, tá? Uma diagonal de cima para baixo. Então, aqui, ó, não tem erro, tá vendo? Ele estando alinhadinho, as setas se encaixam perfeitamente na diagonal. Preencheu uma diagonal, você passa para a diagonal de baixo, né, pessoal? E na hora de colocar os elétrons, sempre colocando, seguindo a ordem das setas. Você só passa para a seta de baixo depois que a seta de cima está preenchida, né? Então vamos agora colocar os elétrons, que é a parte mais fácil, né? Vou mudar para verde aqui os elétrons. Vamos relembrar aqui, ó, o subnível S, o máximo dele é 6. 6 não, né? 2. O P, que é 6, o D é 10 e o F 14. Você vai colocando o máximo, só o último que pode ficar incompleto. Então, vou colocar, ó, pelo que eu escrevi aqui, colocar, quando for cátion, o total. Qual que é o total? 20. Depois eu vou tirar 2 para ficar os 18. Então, vai ficar 1S2, preencher a primeira seta. Vou para a seta de baixo, ó. Fica 2S2. Vou para a seta de baixo. 2P6, porque o P6, ó, 3S2. Vou para a seta de baixo, já foram quantos? 12. 6 aqui, vou continuar descendo a seta, 2. Deu 20, só que são quantos, ó? 18. Aí eu vou retirar, olha aqui onde eu estou sublinhando, ó, os elétrons da última camada. Qual que é a última camada? É essa aqui, ó, que eu preenchi. Então, literalmente, eu vou retirar, eu vou apagar. Não precisava ter apagado a seta. Deixa eu colocar aqui de novo. Mudou a cor? Mudou. Então, apaguei, ó. Então, a última camada passou a ser essa aqui, pessoal, ó. 3S2, 3P6. Essa é a última camada do cálcio, tá? Eu vou circular ela aqui para vocês, ó, para vocês perceberem, ó. Essa aqui é a última camada, a camada de valência dele agora, certo? É o que nos interessa, ficou com 8 elétrons. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que para o ferro mais 2. Então aqui agora é o ferro, com carga 2+, o número atômico dele é 26. Quantos elétrons que ele tem? Vamos fazer a conta? Quando ele está neutro, ele tem 26. Ele perde 2, o E vai ficar igual a 24. Então vamos escrever o diagrama. Vou fazer o diagrama inteiro ainda, tá? 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Vamos pôr as setas da mesma cor. Esse azulzinho aqui. Então, lá, primeira seta, diagonal, né? De cima para baixo. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Meio torto aqui, né? Sexta. Aqui o 5 apagou. Vamos arrumar. 5 não, 6, né? Tá arrumado agora. Quero fazer várias cores, né? Dá mais trabalho. Mas é para ficar bem nítido para vocês aí o que é cada coisinha aqui no diagrama. Tá? Então agora vamos fazer a distribuição. Quantos que eu vou distribuir? Vamos colocar de verde. Vou distribuir 26 e depois vou tirar 2 para ficar 24. Então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, perceba que eu segui a seta inteira. Ó.
Agora eu vou para a seta de baixo. 6, 2. Até aqui já sei que dá 20, né? Vamos lá para o 3D. Perceba que o 3D eu só preencho ele depois do 4S, ó. Então vai ficar 3D 6. Beleza? Só que aqui você tem que ter atenção, ó. Primeiro você retira os elétrons da última camada. A última camada é essa, ó. Eu tenho que tirar quantos? 2, né, para ficar 24, porque era 26. Eu vou tirar 2, fica 24. Então eu vou tirar o 2 daqui, ó. Vou apagar aqui. Então, ó, a última camada do ferro passou a ter esse subnível aqui, ó. Tá? Essa passou a ser a última camada dele, que eu estou sublinhando aqui. Tem aluno que acha que teria que tirar os 2 aqui do D, né? Ficaria D4. Não é, da última camada, de acordo com o princípio, a regrinha que eu escrevi aqui. Beleza? Agora vamos fazer do outro ferro, só que a carga dele é mais 3 agora. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Então, Fe, só que agora é mais 3. O número atômico é 26. Então, aqui é 20. O número de elétrons dele agora é igual a 23. Ele perde 3. Vamos fazer o diagrama aqui. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Vamos colocar as setas. Estou fazendo o passo a passo aqui, né? Eu poderia já fazer ele mais incompleto, mas eu acredito que assim o número de dúvidas vai diminuir e o entendimento vai ser melhor sobre o conteúdo, né? Pelo menos escrever o diagrama, eu acredito que ninguém vai errar mais. Então tá aí o diagrama escrito com as 8 setas nas diagonais. Agora eu vou preencher. Lembrando que ele é um cátion, ele perde elétrons. Primeiro eu coloco o total, que são os 26, depois eu tiro 3. Então vai ficar 1S2, já sei onde para, né? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4S2, 3D6. Só que ele perde 3, né, pessoal? Para ficar 23, ele perde 3. Então ele perde esses dois aqui primeiro. E depois perde um aqui, ó. Então o 6 vai virar 5. Então olha aqui para essa última camada, ó. Compara com a camada anterior. 3S2, 3P6, 3D6. 3S2, 3P6, 3D5. Perceberam a diferença? Então nessa aula eu expliquei para vocês a distribuição eletrônica de cátions, que é aquela espécie química que tem mais prótons do que elétrons. Ele perde elétrons. Quanto que ele perde? O valor da carga. Se a carga é mais 2, ele perde 2. Se a carga é mais 3, ele perde 3. Então, para fazer a distribuição eletrônica desse cátion, você faz a distribuição eletrônica do átomo neutro. Tá aqui, ó. E depois retira os elétrons da última camada, que é a chamada camada de valência, tá? Tem que tomar cuidado quando termina no D aqui, né? Porque a última camada vai estar aqui no S, lá de baixo lá. Quem não entendeu, volta a aula aí, veja a distribuição passo a passo e pratique, né, pessoal? Com atividades fica mais fácil você fixar esse conteúdo. Na próxima aula eu explico a distribuição eletrônica de ânions, que é bem mais simples do que a de cátions, tá? Vamos encerrar por aqui. Até mais, um abraço.